Saúdo a todos, do canal, com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Amanda, eu moro aqui na cidade de Junqueiro, Alagoas. Irmãos, eu vou passar para os irmãos como foi que o Senhor me alcançou. Mas antes eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Glória a Deus. Por que, irmãos, eu li esse texto que se encontra em Atos dos Apóstolos? Porque se a gente analisar, se a gente parar para analisar a vida de Paulo, aos nossos olhos humanos, aos meus olhos humanos, era impossível, Impossível de Paulo um dia se tornar um cristão fervoroso como ele se tornou. E assim, quando eu olho para a vida de Paulo, de fato eu vejo a palavra de Deus que diz que para o Senhor, para Deus, nada é impossível. Eu acredito que muitos irão se identificar com o meu testemunho, com a forma como o Senhor, com a forma como qual o Senhor me alcançou, porque eu era uma pessoa, irmãos, extremamente assim dura de coração. Os meus irmãos, assim, eu já faço em torno de 13 anos que eu me converti, e assim, há 13 anos atrás, eu já tinha irmãos que eram cristãos. E eu me recordo que os meus irmãos, eles moram, em São Paulo, e quando os meus irmãos, eles vinham no final do ano, para nos visitar, eu ia dormir na casa de uma amiga que eu tinha, porque eu não queria, sequer ouvir eles falarem, de Jesus. Era algo assim que me incomodava bastante, eu não queria. E eu me lembro assim, às vezes, que muitos diziam assim, mas Jesus morreu por nós. E eu não falava, irmãos, mas dentro de mim eu dizia assim, morreu porque quis. Olha como eu era uma pessoa assim, dura de coração, O que eu queria mesmo assim era aproveitar a vida, do jeito que eu queria. Mas eu me recordo que quando eu era mais nova, menina, por volta dos meus 7, 8 anos, eu ouvia uma rádio que tinha de uma igreja grande, e assim, os louvores daquela rádio, ele me tocava bastante. A minha mãe não era crente, mas ela ouvia, e eu achava assim muito bonito, porque eram diferentes dos louvores de hoje, eram louvores que de fato louvavam a santidade de Deus. E eu tinha muita vontade, quando eu era menina, de ser crente. E aí eu cresci, o tempo foi passando, e fui seguindo assim os meus próprios desejos, meu próprio caminho. Só que aconteceu que quando eu estava por volta com 19 anos, eu desempregada, então eu fui para a cidade de Maceió, morar com a irmã que eu tinha, e lá eu comecei a fazer um treinamento em uma empresa. E aí, quando eu concluí meu treinamento, eu comecei a trabalhar, e eu ganhei a oportunidade, alguns meses depois, de fazer um treinamento em Recife, para eu me tornar uma supervisora da empresa. E essa empresa, ela dava oportunidade para a gente trabalhar em outros estados, aonde tinha, escritórios da empresa, eles davam essa oportunidade. E aí eu não pensei duas vezes, eu fui para Recife, fiz o treinamento, e eu me recordo que de Recife, eles me transferiram para Belém do Pará, então eu trabalhei em Belém do Pará, e fui para São Luís do Maranhão. Depois de um tempo, eles me transferiram para que eu fosse trabalhar em São Luís do Maranhão. E ao chegar em São Luís, tinham umas meninas da empresa, a empresa, a gente tinha um local que a empresa pagava, para a gente ficar. E tinha duas meninas também que trabalhavam, só que elas eram cristãs, estavam afastadas, e quando eu cheguei em São Luís, elas já tinham retornado para Cristo. E elas estavam congregando em uma igreja grande, não uma igreja
conhecida. E aí elas iam para o culto da igreja toda de manhã, né? Todo domingo de manhã elas iam para a igreja. E aquilo ali começou a me chamar a atenção, a alegria, né? Que elas chegavam em casa depois do culto. Eu comecei assim a observar da onde era que vinha, né, aquela alegria. Agora, o que é mais interessante é porque nessas indas e vindas de estado, na época a passagem estava muito cara de avião, então a gente sempre viajava de ônibus. Era raro às vezes que a gente viajava de avião. E eu me recordo que cada folhetinho daqueles que o pessoal entregava em rua, eu passei a não jogar mais, que nem eu fazia. Eu guardava na minha carteira e eu sempre lia, né, nos ônibus. Eu levava livros, aí ali quando eu me enfadava de ler os livros, eu passava a ler aqueles folhetinhos. E eu acredito que foi a partir dali que Deus ele já começou a trabalhar em mim. E aí, voltando, né, lá para as meninas, eu vi aquela alegria e eu não entendia o porquê, né, de uma alegria daquela. Só que elas sempre me chamavam, vamos, eu digo, não, qualquer dia eu vou, né? E aconteceu que um dia, um domingo de manhã, eu me levantei cedo, primeiro, inclusive, do que elas, e fui tomar banho. E elas perguntaram, para onde é que você vai tão cedo assim? Eu digo, vou para a igreja com vocês. E elas mesmo, assim, elas não acreditaram, né? Porque elas já tinham me chamado tanto. E eu dizendo, depois eu vou. E aí eu disse, vou para a igreja com vocês. E a gente foi para a igreja. E ao chegar nessa igreja, não foi pela palavra que o Senhor ele foi assim me transformando. Foi pelos louvores, né? Os louvores que eu ouvia, apesar de ser uma igreja assim que hoje eu consigo ver com os olhos espirituais, né? Que é uma igreja que não anda na vontade do Senhor, mas foi através dos louvores. Eu passei a ouvir aqueles louvores muito bonitos, né? Inclusive tem um que é muito marcante para mim, que é aquele louvor que diz assim, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Então esse louvor ele foi muito marcante, assim, ele marcava em mim quando tocava. E ali eu passei, todas as vezes que elas iam para a igreja, eu ia também, né? E foi dali, irmãos, que eu tomei a decisão de sair do mundo. E foi interessante, porque mesmo antes de eu confessar a Cristo, o Espírito Santo ele começou a me inquietar relacionado a eu pintar as unhas, a usar roupas curtas, né? Que eu não usava roupa curta. Eu usava um pedaço de pano enrolado na cintura, né? Dizendo que era uma saia. E ali eu me lembro que uma vez a gente chegou do culto e eu fui para o apartamento, né? E em frente ao apartamento, do outro lado da rua, morava uma das nossas gerentes. E eu disse, olha, eu vou, mas daqui a pouco eu volto para a gente fazer o almoço, para almoçar junto, porque a gente tinha, né, essa intimidade. E aí, irmãos, eu me recordo que eu fiz as minhas unhas, se eu não me engano, foi de vermelho. E eu não conseguia descer as escadas do apartamento. Enquanto eu não retornei, não retirei o esmalte da unha, eu não consegui. E aí, quando eu cheguei lá, né, na casa dela, ela, mas que demora. Quando eu contei, aí ela disse, Amanda, o Espírito Santo já está trabalhando em você. E foi a partir deste momento que eu passei realmente, eu disse, não, é isso que eu quero. E até hoje, irmão, já faz 13 anos, já passei por muitos altos e baixos na presença do Senhor, em termos assim de frieza espiritual, mas eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Porque existe uma palavra na Bíblia que isso eu tenho gravado em mim, quando Pedro diz, para onde iremos nós? Né? E eu sempre digo para mim, para onde eu vou, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida, que dá vida, que produz vida. Né? Então, por mais, irmãos, por mais que venham as tribulações, as dificuldades, as friezas, eu sempre na minha pouca coragem de ir para os cultos, mas eu ia, porque eu sempre tenho isso comigo. Se eu não me esforçar para estar na casa de Deus, como é que Deus irá me renovar? Tem gente que estão fracos, estão frios na fé,
mas não procuram estar na presença de Deus, na casa do Senhor. E como é que Deus vai lhe renovar? Se você cruzar os braços, se você ficar em casa. É na tua pouca fé que Deus ele vai restaurar a tua espiritualidade, né? E é interessante porque eu era uma pessoa, irmãos, que desde os meus 13 anos que eu trabalhei, né? Meus pais tinham poucas condições e eu decidi trabalhar, né, na casa de família. E assim, muito cedo, né, eu tive, assim, vou dizer assim, a minha independência financeira. E eu era uma pessoa que eu gostava muito, assim, de dança, né, de dançar. Era uma pessoa que gostava muito de beber, de estar nas noites. Mas, assim, eu glorifico ao Senhor, porque quando Deus ele tem uma promessa na vida de uma pessoa, nada e nem ninguém, irmãos, vai impedir o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa. Então eu quero deixar para você que está aí orando pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe. Eu não sei por quem você está orando, mas eu quero te dizer que aos nossos olhos humanos, humanamente falando, Paulo ele nunca seria um cristão fervoroso como ele foi. Então isso quer dizer para mim e para você que Deus não trabalha com a lógica humana. Eu quero dizer para você, continue perseverando, orando e crendo que Deus ele vai fazer o mover no meio da tua parentela. Hoje, pela misericórdia de Deus, sempre que Deus me concede, eu prego a palavra do Senhor. Eu tenho um esposo que ele não é cristão, não é fácil. Tem tempo que ele está uma bênção, mas tem tempo que está só a misericórdia. Mas eu posso dizer que Deus já fez um grande milagre na vida do meu esposo, porque o meu esposo ele dançava em centros de candomblé. E eu passei a orar, buscar ao Senhor. E ele, do nada a minha forma de falar, né? Mas eu sei que foram as minhas orações. Ele disse que não queria mais, que não iria mais. Foi um tempo de muita tribulação que a gente passou. Porque vocês sabem que não é fácil, né? Você tá ali servindo ao inimigo e de repente você dizer que não quer mais aquilo. E foi um tempo, irmãos, que a gente tinha, os demônios, eles iam para dentro da minha casa. Eu via eles na porta do quarto. Meu esposo via, eles ameaçavam meu esposo, dizia que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer. Mas até hoje, irmãos, o Senhor nunca deixou o inimigo tocar nele. E eu sempre digo, eu creio que muitas almas se converterão pelo testemunho do meu esposo. Então eu quero te dizer, continue perseverando e orando e deixe Deus trabalhar. No tempo dele, ele vai agir. Eu agradeço, irmãos, essa rica oportunidade em nome de Jesus.